Hello, students! Preparados para mais uma aula do Se Liga na Minha Dica? Essa é a primeira aula voltada para o ensino médio e é a vez do primeiro ano. Semana 1 para o PET 2. Let's go! Se liga na minha dica! Hello, everybody! Welcome to our class! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Minha Dica. Essa aula de hoje é a pedido de vários ex-alunos meus do ensino médio e vários professores que também pediram ajuda para as correções do PET number 2, do PET número 2, né, do High School, ou seja, o que é High School? High School, ensino médio, tá? Então, essa semana eu vou fazer as correções, as corrections, tá? From week 1, da semana 1, to week 4, até a semana 4, tá? From, né, first grade, do primeiro ano, to third grade, até o terceiro ano. Então, vou fazer vários vídeos para contemplar e, assim, ajudar professores e alunos do ensino médio. Espero que vocês gostem, espero que ajudem bastante a todos vocês, ok? Começando, então, week number 1, semana número 1. E para você que ainda não é meu aluno, que não está ainda inserido no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, quero saber a sua opinião, porque esse é o primeiro vídeo para o ensino médio, então quero saber o que vocês acharam, o que vocês pensaram. Conto muito com a colaboração de todos vocês. Então, quero que vocês me contem, foi legal ou não, me ajudou ou não, porque como o ensino médio esse ano não é meu público, quero saber se ajudou, se foi bom para todos vocês. Combinado? Espero que vocês gostem bastante, tá? Então, deixe seu like, se inscrevam aí, beleza? Então, começando. Aqui trouxe um texto, tá? Esse texto da apostila de vocês é uma matéria da revista americana Newsweek, uma revista muito famosa, uma revista muito reconhecida, né, nos Estados Unidos. O que acontece, pessoal? Se eu falo que é uma matéria de uma revista, é uma notícia. E a notícia, normalmente, é um gênero textual que faz o quê? Ela nos informa, nos esclarece, nos explica, nos conta alguma coisa. Então, cada gênero textual, cada tipo de texto, né, é feito de uma maneira e tem um objetivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o quê? É o gênero textual, tá? É do que se trata aquele gênero textual, beleza? Vamos a outra coisa. Toda vez que eu pego um texto, normalmente aqui tem a fonte, ó. Como assim fonte? De onde veio, se está disponível na internet ou num livro, qual a data. Isso aqui me ajuda muito, principalmente para Enem. Porque, às vezes, no Enem, ele não quer saber nada do que está lá na tradução. Ele quer saber, às vezes, a fonte, a data. E, às vezes, o que está nessa fonte, seja no seu livro didático, dentro da sala de aula, seja no próprio Enem ou no concurso, é o que vai te ajudar a responder aquela questão. Beleza? Outra coisa, se eu venho aqui sem a data, né, eu sei que veio da internet, se é da internet, se é de um blog, se é de um site de notícias, tudo bem que aqui eu falei para vocês, e aqui informo que é de uma revista, mas essa dica que eu estou dando é para você sempre observar e ver essa explicação como uma fonte de ajuda para vocês. Outras coisas que eu já quero falar, tá? Normalmente nos textos, né, nas provas de Enem, as perguntas vêm em português, as opções de resposta variam. Às vezes vem em português, às vezes vem em inglês. Sempre leia a pergunta primeiro. Por que eu vou começar de trás para frente, Érica? Porque se eu leio a pergunta, eu já sei o que me pede, eu já sei o que quer de mim. Se eu leio as opções de resposta, mas por que eu não posso ir direto para o texto depois, Érica? Porque se eu sei as opções de resposta, eu já sei também o que eu devo procurar e o que eu devo descartar. Quando eu chegar no texto, não chega com aquele olhar, nossa, eu não sei traduzir nada. Não, você vai olhar o quê? Procure as palavras cognatas, assim como a gente vai fazer junto aqui agora, tá? Se eu procurar as palavras cognatas, o que seria palavra cognata ou palavra transparente? É aquela palavrinha que você olha e já sabe do que se trata. Eu já olho e sei o que ela quer dizer na língua portuguesa, tá? Então, isso que é a palavra cognata. Procuro as palavras cognatas, depois eu procuro as palavras conhecidas, que são aquelas que são familiares para mim. Aquelas que eu já só de olhar, eu já sei a tradução, que eu já estou cansada de saber. Vou olhar se tem números, nomes próprios, figuras, porque tem textos assim como os cartoons, né, as tirinhas e assim por diante, que podem ter desenhos. Os desenhos também ajudam. Tá bom? Então, let's go, vamos começar? Aqui então temos o título dessa notícia, tá? Primeiro ali, ó, sports. Então, quer dizer que a categoria do esporte está sendo falada aqui. Então, já meio que me conta o assunto.
Não é sobre qualquer coisa. Está na área de esportes, vai falar algo relativo ao esporte. Talvez sobre um jogador, sobre um estilo esportivo, né, sobre alguma técnica, enfim, alguma coisa, algum campeonato e tudo mais. Vamos terminar de ver o título. 2020 Olympics cancelled if coronavirus pandemic extends into next year. Tokyo Games Chief says, or says. Normalmente é says que a gente fala. O que acontece? Aqui eu já falei que está na categoria dos esportes. Como que eu sei que realmente é esporte? O que me diz que realmente é esporte? Olympics. Olympics quer dizer os Jogos Olímpicos. Então, é uma palavra cognata ou palavra transparente. Eu já olhei e sei o que é. Beleza? 2020, tá? Normalmente, pessoal, você sempre vai ler os anos, né? Os numerais relativos a anos, você sempre vai separar em dezenas. Primeira parte é a dezena 20, segunda parte, outra dezena 20. O número 20, 20. Então, por isso que eu leio 2020, tá? É assim que normalmente você lê os anos em inglês, tá? Você sempre separa em dezenas. Você lê a primeira dezena, depois lê a segunda dezena. Claro que se fosse em outro contexto, você leria normal. 2020, 2020. Mas aqui não é um contexto normal, não estou falando de quantidade, estou falando do ano, tá? Aqui apareceu outra palavra cognata, cancelled, cancelado. Normalmente, se o verbo termina em D, ED ou IED, é um verbo regular. Em inglês, os verbos são, né, separados em duas linhas, regular e irregular. Regular são os verbos comuns, os verbos normais. E eles terminam em D, ED e ED, seja no passado, seja no particípio. Já os verbos irregulares, eles fazem parte daquela listinha especial, daquela lista de verbos que existe tanto no seu dicionário quanto no seu livro, beleza? Aqui, ó, if, se, esse se aqui é de condição, ou seja, se é uma condição extrema, tá bom? Se o quê? A pandemia do coronavírus se estender até o próximo ano, next, próximo, tá? Assim diz, né, o chefe, né, dos Jogos de Tóquio. A palavra game não é uma palavra cognata, mas é uma palavra conhecida. E vocês viram aqui que o verbo extends e o verbo says ganhou S? Quando o verbo está sendo conjugado no presente, presente simples, né, ação do agora, do presente simples, e o sujeito, ou seja, a pessoa que faz a ação, a pessoa relacionada na frase, for ele ou ela, né, ou seja, terceira pessoa do singular, o meu verbo ganha S, ES ou IES, que é o que aconteceu aqui, ó. A pandemia do coronavírus, ela é a terceira pessoa do singular. E aqui eu tô falando que ela se estende, ela não se estendeu nem vai se estender, então por isso que é presente, né? Então por isso que o verbo ganhou S. E aqui eu falei que quem diz, ele não disse nem vai dizer, ele diz, é o chefe, né? O chefe é ele, tá? É por isso também que se é ele, terceira pessoa do singular, por isso que o meu verbo aqui também ganhou S. Esse S não é de plural. Esse S é para você lembrar que está na terceira pessoa do singular do tempo presente. E não é qualquer presente, presente simples, tá? Aqui, gente, ó, by, then, cancel. Ou, né, then, cancel. O que acontece? Esse by aqui é para mostrar que foi por ele, pelo then. Não foi por qualquer pessoa, foi pelo then. Ou seja, foi escrito por ele, foi feito por ele. Então, esse by é para mostrar de quem é, né? Por quem foi feito, tá? Aqui temos outra preposição, on. On é para mostrar que a data está completa. Eu sempre dou dica para os meus alunos. Então, on, antes de data completa, beleza? Por que a data está completa, Érica? Porque aqui eu tenho mês, January, February, March, April. Qual é o quarto mês do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, April. Então, número 4. Aí depois tem 28th, que é o dia, né? 28º dia, 28, né? 20, ano de 2020. A ordem em inglês é contrária. Primeiro mês, depois o dia, depois o ano. Então, independente se é na forma por extenso ou na forma numérica, primeiro mês, depois o dia, depois o ano, tá bom?
Então, e lá eles não dizem 28, 28º. Lá eles sempre vão dizer o número em forma ordinal, tá bom? Esse at aqui é para mostrar que tem horário. At 4:27. Então, antes das horas, né, esse a craseado, né, às 4:27, né, às 4:27 é o at. Então, sempre antes de horas e horários, eu uso at. Aqui, 4:27, 4:27. Existe outra forma de dizer. Eu poderia falar, it's 27 past 4. Ou seja, são 27 minutos passados das 4 horas. Mas para que vamos complicar se eu posso facilitar, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu vou sempre tentar facilitar para vocês, tá? E essa forma de facilitar é sempre fazendo o quê? Tá? Como que eu posso facilitar para vocês, né? É sempre mostrando que a hora e os minutos, tá? Então, as horas são o quê? 4 horas. E os minutos são o quê? 27. Então, por isso que eu falei 4:27. 4:27, tá? 4:27. Não é bem mais simples? Não é bem mais fácil? É, né? Que nem eu disse para vocês. Eu poderia dizer de outra forma, que é o it's 27 past 4, mas eu achei melhor da forma mais simples. It's 4:27, que é a forma que a gente já diz mesmo e fica mais fácil de entender, de dizer e de aprender, beleza? Como que eu sei, Erika, se é 4:27 da manhã ou da tarde? Porque lá eles não vão dizer 16 horas. Lá eles não vão dizer que é 16 horas da tarde, 16:27, né? Então, o que me diz se é manhã ou tarde é o AM ou PM. AM, né, ou seja, AM quer dizer anti-meridian, ou seja, anti-meridiano, tá? Anti-meridiano, porque depende dos meridianos, tá bom? Então, esse anti-meridian quer dizer que você vai ser a hora da quê? Da manhã e da madrugada. Para ficar mais fácil de você gravar, pense no anti-meridian como antes do meio-dia. Eu sei que a tradução não é essa, que nem eu disse, é anti-meridiano. Mas eu sempre brinco com os meus alunos que é antes do meio-dia para ficar mais fácil, né? Então, AM antes do meio-dia, tá bom? Então, fica mais fácil de você gravar, que sempre que for AM é madrugada ou manhã. E sempre que for PM, post-meridian, pós-meridiano, que é depois do meio-dia, vai ser sempre tarde e noite, tá bom? Então, vamos lá. The Tokyo 2020 Olympic Games will be cancelled if the coronavirus pandemic extends into next year, the president of the organizing committee said Tuesday. Então, aqui está falando que os Jogos Olímpicos serão cancelados se o quê? Se o vírus, né, se a pandemia se estender até o ano que vem. Assim disse o presidente do comitê organizacional, né, na terça-feira. Então, Tuesday, terça-feira, tá? Para vocês gravarem Tuesday, né? Tuesday, segundo dia útil, tá? Ou seja, segundo dia de aula. Então, começa com a letra T também. Terça-feira. Lembrando que em alguns países eles consideram que o dia da semana começa no domingo, outros países consideram que começa na segunda, tá? Então, se você pesquisar, você vai ver que dependendo da cultura, dependendo do país, tem essa diferença. Mas de acordo com o Brasil, a gente vai pensar sempre o quê? Que começa aos domingos, então seja, no domingo é o primeiro dia, mas os dias úteis começam na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ok? E sempre fim de semana, sábados e domingos, tá bom? Aqui, ó, temos o verbo dizer no passado, disse, não é diz, disse, passado, tá? Aqui temos várias palavras cognatas, é comedy, organizing, coronavirus, pandemic, extends, president, Olympic, né? Temos o nome próprio de novo que Tóquio, cancelled novamente. Então, fica um pouco mais fácil de entender se eu observar esses detalhes que foi falado antes, tá bom? A palavra will é um modal verb. Modal verb modaliza, molda. São palavras que moldam verbos. Toda vez que tiver o will e o verbo que vem depois vai sempre estar o quê? No futuro. Ele vai moldar os verbos no futuro. Então, will be, serão, tá? Porque be, verbo to be, ser ou estar. Então, os Jogos Olímpicos o quê? Os Jogos Olímpicos ser? Não, os Jogos Olímpicos serão. Por que serão? Primeiro que é plural, porque são jogos, né? E serão porque é futuro, tá? Outra coisa também, esse novamente que é a condição, né? E aqui tá falando o quê? Que ele disse que isso
Tudo isso quando que ele diz? Na terça-feira, tá? Vamos para a próxima. Speaking to Japan's Nikkei Sports Daily. Então, foi falado isso, né? Para o Diário de Esportes, né? Do Japão, né? Aí o Yoshiro Mori, né? Que deu essa entrevista, foi ele que, né? Falou sobre tudo isso, né? E ele descreveu, né? Described, outra palavra cognata, que é um verbo regular, que termina em ed, né? Ele descreveu como o Covid, né? Fighting an invisible enemy. O que acontece, pessoal? Fighting. Quem gosta de joguinho assim como eu, sabe que fight vem de luta, combate. Então, o quê? Combatendo, lutando. An invisible, invisible, palavra cognata, invisível, enemy. O que é enemy? Inimigo. Então, lutando contra um inimigo invisível, né? And admitted, the International Olympic Committee, ou seja, IOC, que é a sigla para International Olympic Committee, and Tokyo organizer could not afford another postponement. Outro modal verb. Could é o passado de can. Can quer dizer pode, consegue, e o could é podia, conseguia, né? Então, não podia permitir outro adiamento, né? Mas o que acontece? Nesse caso, que não é um caso à toa, né? É cancelado. Ou seja, ele diz que quando perguntou se os Jogos Olímpicos poderiam, né? Novamente usei o could, mostra uma possibilidade no passado, né? Poderia, né? Ser, né? Adiado, ser cancelado por mais 12 meses, né? Deveria. O choose também é um modal verb, ele também molda verbo, só que aquele da ideia de sugestão, de aconselhamento, uma coisa que pode ser melhor, tá? Então, deveria, né, ainda estar o quê? Sendo uma ameaça no próximo ano. Então, threat, né, threat, que é ameaça, perigo. Então, se o coronavírus ainda for uma ameaça no próximo ano, pode ser que adiem mais. Porque a gente sabe que, de acordo com as leis dos esportes, das leis olímpicas, né, não é permitido cancelamento, né? Só que aqui é um caso à parte, pessoal, né? Foge à regra, porque não é qualquer motivo, não é por qualquer coisa, não é mesmo? Originalmente, scheduled, ou seja, a programação, né? Foi programado, novamente um verbo regular, que termina em ed, né? Tá? To be held in Tokyo between entre duas coisas ou pessoas. Se fosse entre mais de dois, eu não sei a quantidade, por exemplo, vamos supor, entre várias pessoas, eu não sei a quantidade, ou entre 3 países, aí seria a palavra among. Mas aqui, como é entre duas coisas, 2 datas, por isso que eu usei between. É entre, mas é entre 2 datas, 2 meses, beleza? Tá? Então, aqui está falando, originally scheduled, né, originalmente programado, né, ou seja, o cronograma, né, de acontecimento, né, para ser, né, held, poderia ser segurado, preso, mas aqui não é no sentido original, então é para ser realizado, ou seja, fala do acontecimento, né, em Tóquio. Esse in aqui, é porque a preposição in é usada antes de cidade, estado ou país, e Tóquio é um lugar, então por isso que eu usei in, tá? Vocês viram novamente? Eu sempre coloquei o mês primeiro e o dia depois. O mês primeiro e o dia depois. Em inglês é sempre assim. Sempre o mês primeiro e o dia depois. E o mês, ó, sempre palavra cognata. July, julho. August, agosto. Então, só de olhar eu já sei o que é, né? Então, tá falando que estava programado para ser dia 24 e dia 9 de julho this year, deste ano, tá? Né? Mas eles vão ser o quê? Mas eles vão acontecer, né? Futuro, novamente, ó, o Will aparecendo aqui de novo para mostrar que é futuro, futuro simples, ainda vai acontecer, né? From, origem, né? De 23 de julho a 8 de julho de 2021. 2021, tá bom? With the exception, com a exceção, ou seja, já houve uma exceção, ou seja, houve também um caso à parte, of the 2 world wars. A todo mundo que já viu a palavra world, que é mundo, mundial, e o wars vem das guerras. Também nos joguinhos vocês aprendem muito isso, né? The Olympics have never been cancelled. Esse tempo aqui é um dos verbos, um dos tempos verbais do perfect,
Normalmente os tempos perfect têm auxiliar have ou has e uns verbos no particípio passado, tá? E também as opções de advérbio neles também. Aqui tem o advérbio de negação, que é o never, nunca, tá? Então, aqui com a exceção das guerras, né, das 2 guerras, os Jogos Olímpicos nunca haviam sido cancelados ou adiados desde, olha aqui que nem eu falei, os advérbios são sempre presentes, né, desde, né, que eles começaram na sua forma moderna, né, no seu estilo moderno, né, guise, estilo, forma, né, em 1896. Aqui, como é uma data incompleta, só tem um ano, por isso que eu uso in. Aqui abaixo, eu coloquei para vocês a tradução. Então, tudo que eu falei lá em cima tem aqui traduzido. Então, vocês podem ler na telinha toda a tradução, passo a passo, para vocês, tá? Só que lá em cima eu quis explicar, até mesmo para vocês conhecerem a pronúncia de algumas palavras, tá? E também para explicar um pouquinho o sentido das palavras, preposições, entre outras coisas, tá? Lembrando também, pessoal, que aqui tá a forma reduzida, it's, quer dizer, it is, é o it mais o verbo to be, tá? Mas aqui esse apóstrofe S já não é verb to be, já é o possessivo, já é o genitive case, tá? Ou seja, quer dizer que é do Japão, tá? São só algumas coisas que eu queria mostrar para vocês para ajudar cada vez mais no entendimento, tá, da matéria, combinado? Aqui apareceu muito verbo regular, né? Asked, delayed, né? Que nem eu falei para vocês, normalmente quando termina em D, é D e é D, são verbos regulares, tá? Então, palavra questionadora, when, quando, tá? Então, aqui tem muita coisa que vai ajudar vocês, né, do que eu falei, para fazer essas questões, tá bom? Então, novamente, aqui tem a tradução. E aqui embaixo vem as perguntinhas. Qual é o tema do texto? Qual que é o assunto? Né? É o quê, gente? Comida, esporte, né? Música, televisão. Qual que é o tema? Qual que é, né, o assunto? Number 2, sabendo que Newsweek é uma das maiores revistas semanais dos Estados Unidos, quando eu falei, uma revista americana, né? Qual o gênero desse texto? Qual a principal função comunicativa? Função, objetivo, o que que ele faz pela gente, tá? Tipo, uma receita vai te ensinar a cozinhar, um manual de instruções vai te explicar como que funciona algo, e assim por diante. Essa é a dica que eu posso te dar nessa pergunta. Quem escreveu o texto? Né? Quem que é o autor? Tá? O repórter, por exemplo. Né? Number 4, qual a data de publicação? Né? Que nem eu falei para vocês, olhem a fonte, olhem o início da notícia, né? Às vezes lá perto do título, se não estiver perto do título, vai estar lá embaixo na fonte. Number 5, quais informações são dadas a respeito dos Jogos Olímpicos de 2020? São várias, mas vamos pensar quais são as mais importantes. Lembrando que isso aqui é um texto, mas vocês têm um conhecimento prévio. Antes de ler esse texto, com certeza vocês já viram alguma reportagem. Eu já tinha assistido uma reportagem que falava sobre o adiamento das Olimpíadas. Eles vão aproveitar os símbolos, todos os brindes, todos os produtos para venda, que eles preferiram adiar para não perder essa oportunidade de fazer os jogos ao invés de cancelar. Tem várias coisas, pesquisem na internet para vocês entenderem ainda mais sobre o assunto, combinado? Number 6. Quando os jogos aconteceriam e quando eles estão previstos para acontecer? Isso aqui foi fácil, que nem eu falei para vocês, a data, assim, só de bater o olho vocês já vão encontrar. Number 7. Quais são as condições para eles acontecerem em 2021? Não só o texto, mas seu conhecimento prévio te ajuda muito a responder isso aqui. Como o Covid-19 é considerado por Yoshiro Mori? Tá? Lá em cima ele fala e eu expliquei sobre isso para vocês. Number 9. Quais as outras vezes em que os Jogos Olímpicos foram cancelados ou adiados? Teve esse cancelamento já? Por quê? Como? Tá? Se não fosse, teve esse cancelamento já? Teve esse cancelamento ou não? Como que cancelou? Por quê? Beleza? Vamos lá. Aqui tem Activity Number 2, Activity, tá? Atividade número 2, para observar a imagem. Então, que nem eu já falei, seja no Enem, seja no PET, pode ter atividades através de textos, né? Ou através de imagens. Não que primeiro observe. Sempre que pedir para observar ou ler, tenha bastante atenção, analise sempre com um olhar maior, tá bom? Bastante atenção. Olhem a fonte aqui embaixo, que nem eu já disse, pode ajudar muito vocês, tá? Cada detalhe é muito importante, tá? Aqui eu deixei uma explicação para vocês
sobre o que significa esse emblema, lembrando que cada país, cada Olimpíada, cada símbolo tem a sua explicação, tá? Então, umas perguntas aqui para vocês. Where and when were the last Olympic Games? Where, onde? Lugar, eu quero saber o lugar. When, quando? Eu quero saber o momento, tá? Were, foram, né? Passado, verb to be. Last, último, passado, né? E o resto aqui, Jogos Olímpicos. Agora formulem a pergunta aí. Depois aqui, ó. Where will be the next Olympic Games? Where, novamente, lugar, onde? Will, nós já aprendemos, futuro, né? Will be, verb to be, ser ou estar, né? The next, próximos, o quê? Próximos o quê? Olympic Games, também já sei o que quer dizer. What do these symbols represent? Symbols, o que quer dizer symbols? Palavra cognata. Represent, também palavra cognata. What quer dizer o que ou qual, tá? Né? What symbols, what, o que ou qual. Of Olympic Games, can, pode, consegue, né? Um modalizador do presente, mostra permissão, proibição, habilidade, capacidade, tá? Can you see, você pode ver, você consegue ver, in the picture, imagem. Do you know, você conhece what it day represents, tá? Aqui, que nem eu disse, tem uma explicaçãozinha que eu deixei, porque às vezes alguém não tem condição de pesquisar na internet, ou tem dificuldade para entendimento, né? Enfim, não tem acesso a mais informações, eu deixei uma pequena explicação para vocês, beleza? Mas isso aqui é só vocês lembrarem, cada ano é um símbolo, cada símbolo é um porquê, tá bom? Number 4, say 5 sports that take part of the Olympic Games. Sports, esporte. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, tá? Take part, fazem parte de quê? Fazem parte de onde, tá? In your opinion, é a última, né? Na sua opinião, can the Olympic Games be good for the economy of the host city? Aqui é a sua opinião, né? A opinião se os jogos são bons ou não para a economia. Vocês podem basear no seu conhecimento prévio, pensando como foi a questão da economia aqui no Brasil, quando as Olimpíadas foi aqui. Só que pense que cada país age de um jeito, cada país é administrado de um jeito. Não leve em consideração só o Brasil. Assim como lá em cima, ao ler aquele texto sobre os Jogos Olímpicos, sobre o adiamento, não pensem só no texto, pensem nas reportagens, pensem em tudo que está na mídia, na internet, pensa na sua opinião. Aqui também é a mesma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que ajude demais na economia, mas pode ser também que não ajude tanto, ok? Espero ter ajudado vocês. Até mais para as próximas semanas. See you! Bye, bye! E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Conto com vocês em nossas próximas aulas, ok? Deixem seu like e não deixem de se inscrever no canal. See you! Bye, bye!